Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Perguntas e respostas. Como o Nirvana e o Sansara podem ter o mesmo gosto? Se você tiver desenvolvido uma compreensão profunda dos ensinamentos sobre a não substancialidade de todos os fenômenos, é claro que terá chegado a uma compreensão não só do Nirvana e do Sansara, como a ideia de que todos os fenômenos possuem um ponto igual em última análise. Todos eles são não substanciais, todos são desprovidos de realidade intrínseca. Portanto, partindo-se deste ponto de vista, como afirma Nagarjuna, é claro que se entendermos a natureza do Sansara, também entenderemos o Nirvana e vice-versa. Portanto, não devemos impor uma leitura falsa da afirmação de Nagarjuna, pensando que, na verdade, ele podia estar dizendo que este Sansara, o estado da existência não iluminada em que nos encontramos, é na verdade o mesmo que o Nirvana, o estado iluminado. Como sabemos que existe uma alma e que um homem renasce de acordo com seu karma? De acordo com o ponto de vista budista, a teoria do renascimento não é explicada pelo conceito de karma. Ela deve ser entendida com base na compreensão da natureza da causalidade, porque, segundo o budismo, todo acontecimento deve ter causas e condições precedentes. Portanto, mesmo um simples acontecimento cognitivo, digamos, uma instância da consciência ou da mente, deve ter causas e condições, e por meio deste processo podemos traçar o contínuo sem começo da consciência. E, uma vez que somos capazes de desenvolver esse tipo de compreensão do processo causal, a teoria do renascimento evolui naturalmente com base nesse tipo de entendimento causal. Agora, o que o karma tem a ver com a teoria do renascimento? Ele determina o tipo de renascimento que um indivíduo terá. Um karma bom resulta num renascimento favorável e um negativo num renascimento desfavorável. É claro que devemos entender que quando dizemos karma, estamos falando de uma instância do processo causal. Ele é parte deste processo. Quando falamos de karma, estamos nos referindo não só a um acontecimento, mas a um acontecimento que envolve um agente, um executor, um ato. O karma é um ato realizado por um agente, um ser com motivações, e determina a causa do processo. Depois de discutir com alguém, como podemos superar o sentimento de que estamos certos e a outra pessoa está errada? Como acabamos com os sentimentos doentios que temos pelas outras pessoas quando elas maliciosamente nos ofendem? Com relação à segunda parte da pergunta, eu recomendaria que você lesse o capítulo sobre paciência do livro de Santideva, Bodhisattva Clarya Avatara, um guia de vida para um Bodhisattva. No entanto, eu gostaria de salientar que quando falamos de cultivar a paciência e a tolerância para com alguém que nos tenha prejudicado sem nenhum motivo, não estamos falando de ceder ao mal feito contra você, nem de aprovar os atos daquela pessoa. É importante entender que paciência não significa ceder ou se submeter. Ao contrário, a paciência é uma posição deliberada que adotamos porque deliberadamente decidimos
não revidar o mal praticado pelo outro. Ela é uma posição ativa e não um estado de submissão. Em alguns casos, as ações ou o mal praticado pelos outros pode requerer uma forte contramedida, mas mesmo essas medidas podem ser adotadas com base na paciência e na tolerância. Quando começa a perceber a multiplicidade dos pontos de vista e das perspectivas e a complexidade das questões, você não precisa se apegar ao ponto de vista de outrem pensando que ele é a verdade. É claro que, em alguns casos, as duas partes podem ter posições ou pontos de vista diametralmente opostos. Por exemplo, a disputa entre as escolas mente pura e a filosofia intermediária madhyamika, no que diz respeito à interpretação da natureza final do fenômeno. O que está em questão é se todos os fenômenos são desprovidos de uma existência intrínseca ou se algum fenômeno a possui. É claro que aqui os Cittamatras adotam um ponto de vista, enquanto os Madhyamikas adotam outro. E, em certo sentido, os dois são diametralmente opostos. Em tais casos, podemos ver a disputa a partir da perspectiva dos propósitos aos quais serve cada um dos dois diferentes pontos de vista, ou seja, um serve à inclinação filosófica de algumas pessoas e o outro serve à inclinação filosófica, bem como à busca de outras. Então, o fato de eles terem propósitos diferentes e essa apreciação da diversidade de propósitos pode reduzir o apego das pessoas à sua própria posição. Como deveríamos equilibrar a proteção ambiental com as necessidades dos humanos, como o desmatamento, que causa a morte de muitos organismos, mas sem o qual as pessoas morreriam? Em certo sentido, são os conflitos e contradições que nos tornam seres humanos. No nível prático, esta é uma questão complicada. Na Índia, por exemplo, a situação econômica é muito pobre e muito difícil, em especial nas áreas rurais e nos limites do Himalaia, onde as pessoas dependem da floresta para ganhar a vida. Assim, a menos que lhes mostremos uma alternativa, será muito difícil interromper essas coisas. Temos de progredir em uma perspectiva mais ampla, pois muitas coisas estão interrelacionadas. Por exemplo, o planejamento familiar também é muito importante e por isso considero necessária a abordagem holística. Como o Mahayana e o Hinayana podem ajudar um estudante? Um estudante budista deve estudar esses ensinamentos e implementá-los passo a passo. A tradição tibetana claramente pratica isso, já que nós os estudamos e implementamos. Ainda que algumas pessoas não os implementem de imediato, devem fazer um plano muito claro. Esta prática será feita hoje, esta mais tarde e assim por diante, para que se tenha todo o processo em mente. Gostaria de fazer uma última pergunta. Na minha sociedade, espera-se que eu meça meu sucesso em termos materiais. Se, em vez disso, eu medir meu sucesso em termos de compaixão e paz interior, serei considerado um tolo. Como posso ter paciência e autodisciplina para superar a frustração e a dúvida que isso causa? A sociedade tem o costume de julgar o sucesso das pessoas em termos de bens materiais, mas eu gostaria de salientar que o fato de existir uma perspectiva convencional como esta não significa que ela seja válida, porque sabemos, por nossa própria experiência pessoal, que neste momento histórico, nós, membros desta geração, estamos sofrendo as consequências negativas de muitas das ditas sabedorias convencionais das gerações passadas. Recentemente, tive o prazer de participar de uma grande conferência na América que tratava de como lidar
e superar os vários problemas sociais que afligem especialmente as sociedades ricas nos dias de hoje. Os participantes vinham de várias organizações sociais que trabalham com as áreas de saúde e previdência social. O consenso foi de que uma das principais causas desses problemas sociais é a falta ou a precariedade de compaixão e interesse pela comunidade. Por isso, acredito e estou convicto de que, como resultado de todas essas experiências e insights de pessoas de diferentes modos de viver, nós gradualmente vamos perceber que é crítico cultivar a valorização das várias qualidades interiores dos seres humanos na sociedade. Prestem atenção não apenas ao aperfeiçoamento do conhecimento, mas também ao das qualidades do coração, para que no final de seus estudos vocês sejam não só pessoas instruídas, mas também bondosas e cheias de compaixão. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.